pandemias, fome e violência, terremotos e desastres naturais, guerras. Como um paraíso chegou ao ponto em que vemos hoje, terá solução para tudo isso? Tenho uma mensagem especial para você. Está preparado para a maior promessa bíblica? Apresento o documentário que trará a maior esperança para os homens. Produção totalmente independente. No início do livro de Gênesis, é relatado a grandiosa obra da criação de Deus. E o quanto tudo que Deus criara, que era muito bom. Porque tudo isso se inverteu, e o mundo paga um preço tão caro hoje? E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Essa maldição estendida a toda a terra inicia um período muito duro para toda a humanidade. Desde a criação, o que era para ser um paraíso, tornou-se em uma vida difícil, através da labuta pela sobrevivência. Porém, isso irá durar por toda a eternidade? Antes de chegarmos nesse ponto, primeiramente devemos entender o porquê o mundo está nessa situação caótica atual, onde a justiça divina parece não mais existir. O ponto principal é a questão da morte. Desde Adão a humanidade está destinada a morrer. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Neste ponto, estamos presos a um destino onde ninguém poderia viver para sempre. Isso porque somos todos pecadores, e o pecado gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Desde Adão, o pecado abundou na face da terra, inclusive ocasionando o dilúvio. Contudo, surpreendentemente piorou, chegando à calamidade dos dias atuais. Após a morte, outro ponto é importante entendermos: a questão do governo do mundo terreno espiritual, e esse foi conquistado pelo inimigo. E disse-lhe o diabo: dar-te-eia-te todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Lucas 4:6. E realmente foi entregue por Adão, qual foi criado à semelhança e imagem do Criador, para governar toda a terra. Aqui era seu reino doado por Deus, e a partir do momento que Adão é convencido pelo seu inimigo, através de Eva, seu governo é tomado. Uma vez que Deus não habita com o pecado, as coisas começaram a dar errado em nosso mundo. A partir dali, com o pecado concretizado, o diabo adquiriu domínio, pois agora, além dele ser pecador, conseguiu estender os maus atos para a nova criação de Deus e seu novo mundo. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5:19. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 20:2.
Tendo isso em vista, devemos entender que tudo o que ocorre no mundo é influenciado pelo diabo. Desde que o pecado originou em Adão, estamos todos fadados ao mesmo. Então, se crianças morrem, se existem doenças e desastres, é exatamente porque o mundo está no maligno. Você pode se perguntar, mas se isso acontece, o porquê Deus não intervém e retoma agora tudo aquilo que outrora era bom? É simples, porque Deus é justo. O inimigo não tomou o mundo, e sim o conquistou através da mentira contada para Eva. Nosso inimigo nem mesmo teria poder para travar uma batalha direta para adquirir o domínio da terra com o Criador. Em uma figuração podemos entender melhor. Suponhamos que um rei de uma terra remota é acusado por um dos seus súditos de ter roubado o que não lhe era devido. Se ele imediatamente prender e matar o acusador, a imagem que passará ao reino é de que ele ficou preocupado com algo que nem tentou explicar. No fundo, o povo pensaria que a acusação não era falsa. Se o rei questionar o acusado, exigir as provas e posteriormente mostrar que é inocente, não convenceria todos os juízes e o povo de que a acusação era falsa, e só após isso prenderia ou mataria o mentiroso que o acusou. Sendo visto como o rei justo que julga e analisa tudo para tomar sua posição, dessa forma, a justiça de Deus precisaria agir para retomar aquilo que um dia foi entregue por Adão. E se foi um homem que perdeu, então deveria haver um homem capaz de recuperar, e a onisciência de Deus nos prometeu isso através da seguinte palavra profética: E porei inimizade entre ti, a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Da semente da mulher surgiria aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente, o que significa retirar a autoridade do diabo, mesmo se ferindo o calcanhar, principalmente tentando impedir o nascimento do mesmo, ou tentando enganar ele, caso esse nascesse. Lucas capítulo 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja outro fato importante em Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 13:21. Reparemos que, para cobrir a vergonha de Adão, Deus usou peles, ou seja, a morte de um animal cobriu a vergonha do homem. Isso parece simples, mas seu significado vai além. Houve derramamento de sangue para compensar um pecado cometido. Mesmo que temporariamente, aquele animal morto sanou a visão do que acabou se tornando uma atitude má, a exposição da nudez de forma não íntima, entre um casal. Houve uma redenção temporária através do sangue logo após a queda do homem. O que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o futuro sacerdócio levítico. Porém, indo mais além, isso poderia significar algo maior quando lemos o seguinte texto: E adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Quanto à simbologia, lembrada por João ao narrar aquele que tampou a vergonha de Adão, ou seja, a promessa do Redentor já estava ali novamente, logo após a queda do homem, e mais que isso, e ela nos indica que seria necessário uma remissão dos pecados, e tudo teria a ver com o Messias prometido. O mundo está no maligno, porém, mesmo todos pecando, ainda houveram vários homens que fizeram a vontade de Deus. O Criador mantinha sua palavra e sua promessa viva sobre a terra, e por isso deu o livramento por diversas vezes a vários homens, através da fé dos mesmos. Adão via a Deus e contemplou um mundo sem pecado por um período de tempo, mas em Abraão, por exemplo, sua fidelidade foi pela fé em um Deus bondoso e existente, mesmo em um mundo diferente onde havia a morte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Os homens tementes a Deus esperavam um novo mundo, onde traria à memória o paraíso que um dia existiu. Todas as nações seriam obedientes a Deus, onde a morte não mais reinasse. A promessa foi feita por Deus, como já vimos em parte, logo após a queda de Adão. De agora em diante, é importante buscarmos nas Escrituras fatos que levariam à concretização dessa promessa, que, como podemos ver, ainda não chegou ao seu estágio final. Vemos que o mundo ainda não está sendo governado pelos céus,
então não devemos acusar um inocente, pelas obras dos maus, nem pela escolha de um homem, Adão, nosso pai segundo a carne. Não podemos culpar a Deus pelo sofrimento causado pelo pecado e pelo inimigo. Respondendo assim porque nesse momento acontecem tantos desastres sem Deus intervir, haverá um tempo para julgamento e salvação completa, e isso só poderá ocorrer quando Deus tiver o domínio sobre a terra reposto de forma justa. Alguns anos após o pecado de Adão, surgiram diversos homens, dentre eles, Lameque, o qual profetizou a respeito de um outro dizendo, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra, que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. E é durante a vida desse homem que ocorre o famoso dilúvio que conhecemos narrado no livro do Gênesis, e após as águas secarem, ocorreu um fato na vida de Noé. Enquanto esse estava despido e embriagado pelo vinho, 2 de seus filhos o socorreram, enquanto o outro caçoou, e isso acabou gerando consequências, inclusive proféticas, e a respeito de Sem. Noé disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9:26. Em poucas palavras, Noé abençoou o Deus de seu filho Sem, e como toda a humanidade viria de seus 3 filhos após o dilúvio, podemos concluir que aquele que cumpriria o propósito final de Deus para a terra, viria da descendência de Sem. Houve um homem do qual a terra não era digno segundo o escritor da carta aos Hebreus, 11:38, e seu nome era Abraão, e Deus o fez promessas incríveis, inclusive da possessão de toda a terra. Todo o mundo seria bendito, através das palavras do Criador. E quando analisamos o texto, percebemos que, mais uma vez, Deus em sua onisciência descreve um cenário qual foi planejado desde o Éden. Sabemos que da semente da mulher nasceria um que acabaria com o mal existente, mas este ainda não era Abraão, porém, ele foi chamado patriarca na fé, e da sua descendência nasceria o Redentor. Então o levou fora, e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. A palavra nos diz que a descendência de Abraão seria infinita, porém isso ainda não acabaria com o dilema da morte, uma vez que as descendências de nações ocorrem em um mundo dominado pelo pecado. Contudo, a profundeza dessa palavra vai além na profecia seguinte. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Se Deus não houvesse prometido um que esmagaria a cabeça da serpente, aos nossos olhos, essa profecia poderia ser apenas a repetição da anterior, onde uma grande descendência seria abençoada. Porém, como sabemos que o propósito de Deus não inclui a morte, então podemos concluir que a benção seria dirigida a todas as famílias da terra. Mas como poderia isso? A benção viria através do Redentor prometido, que agora sabemos que viria da descendência de Abraão, e seria totalmente cumprida no momento em que, literalmente, todas as famílias da terra fossem abençoados através do trabalho dele. Isso ainda não aconteceu, contudo, podemos confiar cegamente na palavra do Criador, o qual não conhece o limite tempo, ou não é ansioso para atropelar seus próprios planos. Eu pergunto, caso isso houvesse ocorrido, você ouvinte, poderia salvar-se? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam, ambos juntos. Gênesis 22:8. À primeira vista, essas palavras simplesmente foram ditas por Abraão para tranquilizar Isaque, mas, se analisarmos profundamente seu significado, descobrimos que o mesmo é sublime. O próprio Criador providenciaria um cordeiro para ser sacrificado, não meramente qualquer cordeiro como foi nesse caso. João capítulo 19:30. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse ponto da vida de Abraão, algo interessante é que Saara, mulher de Abraão, foi estéril até seus 100 anos, ou seja, foi necessário um milagre para que Isaque nascesse e a descendência desse sequência, e isso nos remete à seguinte lembrança, a serpente, atacando as sementes da mulher.
Se Abraão não tivesse o filho da promessa, o plano não seria cumprido, mas Deus operou, e o milagre aconteceu. Seguindo os planos do Criador, temos as informações que da semente da mulher nasceria o Redentor. E que este agora estaria ligado à família de Abraão, o qual recebeu a promessa. Qual seria a próxima revelação do Criador, para nos levar ao seu propósito final descrito nas Escrituras, a restauração do paraíso? Isaque nasceu, cresceu, casou, e mais uma vez a mulher que ajudaria a dar descendência ao povo de Deus era estéril. Nada difícil para o Senhor, que lembrou dela, e ela concebeu a 2 filhos, Esaú e Jacó. Esse último recebeu a promessa, e dele continuaria a geração qual mantinha a promessa de Deus viva. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 2, 7 e 29. Nações se curvariam a Jacó, e o reino de Israel posteriormente se firmou, e vários inimigos foram derrotados. Porém, essa promessa não chegou em sua plenitude, uma vez que todas as nações da terra se prostrariam à descendência de Jacó, e isso ainda não ocorreu, mas temos certeza que ocorrerá. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti, e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2, 8 e 13, 14. A promessa feita a Abraão se estende de maneira mais direta a Jacó, que viria a se tornar Israel. Para que todas as famílias da terra se tornassem benditas, seria necessário que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor, e desde Adão, isso não foi possível ainda, mas essa esperança acontecerá. Até esse momento, as profecias anunciam algo grandioso para o futuro. Vemos que o dominador atual dessa terra seria derrotado, e que todas as nações da terra seriam benditas, em nome do Senhor, assim como seria caso Adão não tivesse pecado. Mas, o que vem a seguir, ajuda a elucidar. De que forma isso aconteceria? A cada referência dessa nova fase futura do nosso planeta, descobrimos mais detalhes importantes, que permitem entendermos como Deus revelou a promessa da vida eterna. No final de sua vida, Jacó concedeu bênçãos proféticas a todos os seus filhos, que eram 12. Abraão teve 2 filhos, e apenas um recebeu a promessa. Da mesma forma ocorreu com Isaque. Mas agora, dentre os 12, será necessário buscarmos nas Escrituras o entendimento necessário para seguirmos. Toda a Bíblia narra histórias dos pais na fé, grandes feitos do Senhor, grandes bênçãos, poderosos livramentos, leis morais, leis cerimoniais e civis, salmos, cânticos e profecias. As profecias que de alguma forma nos apontam o reino futuro, e a promessa da vida eterna que foi perdida, é o que queremos, e, quando lemos a benção direcionada a Judá, filho de Israel, algo chama a atenção. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 4, 9 e 10. O cetro não se arredaria da descendência de Judá. Cetro significa o poder real, autoridade real. Sabemos que na época dos juízes, os israelitas quiseram copiar as demais nações. E por isso pediram ao profeta que consultassem a Deus sobre a possibilidade de possuírem um rei. Ao profeta isso nada agradou, e aparentemente nem ao próprio Deus. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel 8, 7. Ao lermos isso, percebemos que ainda não era a concretização plena da benção profética de Jacó para Judá. Sendo assim, o primeiro passo é sabermos que esse Siló, que significa tributar a ele, ou descanso, relacionado ao poder real cetro, legislador, não se cumpriu totalmente com a unção do primeiro rei de Israel, até porque, como já dissemos, nessa dinastia não houve nenhum momento em que toda a terra se curvou a Deus. O que podemos concluir é que a promessa do Siló, desde o princípio escolhido por Deus, viria na descendência de Judá.
Siló se refere mais uma vez a um reinado de um homem, o qual herdaria a linhagem real de Judá, segundo o texto quando diz: nem o legislador dentre os seus pés, Judá, até que venha Siló. E esse teria o cetro, seria legislador e também Siló. Agora sabemos que a linhagem real era de Judá, que ocorreu a partir de Davi, e deveríamos esperar que essa tribo tivesse predominância e destaque dentre os seus irmãos. Porém, somente até que viesse aquele que cumpriria o propósito de Deus, Siló, e aí sim, seria possível todas as nações se congregarem para serem reinados por ele. Deus havia profetizado a Abraão que sua descendência seria escravizada por 400 anos, mas que haveriam de tornar para aquela terra, qual se tornou a da promessa. É importante mencionarmos que Deus preparou um local para ser sede do seu poderoso reino prometido, porém, ainda não era o momento de os descendentes da promessa habitarem aquela terra. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15:16. Chegamos à história de um homem grande entre o povo de Israel, Moisés. Seus feitos são bem conhecidos dentre o povo, até porque foi ele que guiou os israelitas para a futura terra da promessa, escolhida pelo Criador. Em seus relatos, é importante destacarmos que foi através do seu ministério que Deus criou estatutos civis para diferenciar seu povo dos demais, e também relembrou e escreveu toda a sua lei moral a todo aquele que queria fazer a sua vontade. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1:45. Sendo assim, esse que teria de surgir, seria um grande profeta como Moisés, que também passou o ensino ao povo, e julgava em Israel. Quando vemos isso, podemos imaginar uma figura muito grande, que deveria nascer entre os israelitas. Se o reino justo que abençoaria literalmente toda a terra viria de Judá, julgando dentre toda a terra, poderia ser esse mesmo dito aqui por Moisés, pois esse prometido teria o tamanho ainda maior do que Moisés. Interessante pensar nisso, porque os profetas posteriores em Israel ajudaram a alertar o povo da vontade de Deus, e a desobediência gerou castigo. Porém, aqui, é dito: requererei dele, não na forma de todo o povo, mas sim em cada um individual, dando ainda mais autoridade a esse futuro profeta, além de que Natanael disse que os antigos profetas falaram desse homem além de Moisés. Em Deuteronômio 18:15 aprendemos que o futuro Redentor, além de rei, seria um grande profeta. João capítulo 4:19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Houve um homem não tão destacado nas Escrituras chamado Balaão, que foi direcionado para amaldiçoar o povo de Israel quando estavam pairando pelo deserto, porém, como a vontade do Criador é muito maior do que a dos homens. O mesmo que foi para amaldiçoar o povo, acabou lançando bênçãos, e uma em particular diz algo que nos indica que há indícios de um Salvador. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Números 2:4-17. Algumas coisas ditas nos chamam a atenção. Primeiramente, a promessa distante de um homem, ou mensageiro que procederia de Jacó, ou seja, um israelita se destacaria em sua terra e reinaria. A autoridade é destacada quando é dito a palavra cetro, que é bastão real. Apesar de não trazer mais detalhes sobre o futuro Salvador, é importante destacar também essas palavras proféticas, ditas em meio ao êxodo do povo, sempre mantendo acesa a promessa que estava mais viva do que nunca. Os juízes julgavam entre o povo, e mantinham a ordem na terra da promessa. Sempre que o povo era oprimido, o Criador tinha misericórdia e levantava um novo juiz. E nessa altura da história de Israel, chega o momento que o povo pede um rei a Deus, e mesmo não sendo sua vontade, Deus concede. É importante entender isso. Como falamos, os reinos passados de Israel foram permitidos por Deus, porém, nenhum preencheu as profecias que vimos até aqui. Nenhum deles abençoou e ensinou toda a terra, nenhum deles erradicou o pecado,
Após essa ressalva, podemos chegar a uma parte importante desse nosso tema, e um homem tem tudo a ver com isso. Seu nome é Davi. O profeta Samuel escreveu: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme, para sempre. 2 Samuel 7,16. Algo importante nos é informado nas palavras citadas, e diferente da profecia de Balaão, detalhes novos são revelados. Sabíamos que Deus prometeu um Salvador no Éden, e que em Abraão criou seu povo, e prometeu que o Salvador viria dali. E agora, sabemos que seria na casa de Davi, o qual pertence à tribo de Judá, estando em total harmonia com as promessas anteriores. Nessa parte da história, a profecia de Jacó para Judá começa seu cumprimento, o qual se encerrará no reino do Messias. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. 2 Samuel 23, 3-5. Nessas palavras finais da vida do rei Davi, percebemos mais coisas interessantes. Primeiramente, é que essa promessa não dependeria das boas ações dos descendentes de Davi, mesmo que sua casa caia em erro, nada alterará essas palavras. Mais uma vez Deus mostra sua misericórdia para com os homens. Sua aliança seria eterna. Depois disso vemos que Davi estava feliz em saber do poder dessa promessa. Com certeza, ele percebeu que um dos seus recuperaria o mundo do maligno. O rei morreu com a certeza que seu nome estaria para sempre atrelado com esse homem, o Messias de Israel, e conforme prometido a Abraão, seria rei de toda a terra. Na segunda parte dessa série,